passo inicial foi dado. Cabe a nós, dentro de campo, estabelecemos uma parceria, um contato, vamos dizer, um toque de bola, né, entre os envolvidos, para que alinhamos a cada dia, a cada situação, né, vamos dizer, o planejamento que estamos iniciando, mas que pode ser, ao longo dos fatos, ao longo do dia a dia, ser mudado. Então, a Capitã Raquel, né, que é a nossa, vamos dizer assim, vigilância, né, sanitária, e a nossa intermediária da Diretoria de Saúde, irá também, após a fala do professor Eduardo, nosso diretor, conversar com vocês, passar os slides, passar as orientações, responder, né, com todos nós aqui, alguns questionamentos, algumas dúvidas que vocês possam ter. O interessante é saber que a escola está preparada, né, e se preparando ainda mais com aquelas, porventura, aquelas situações que vamos deparando. Mas temos álcool gel distribuído, temos as lixeiras, né, as cadeiras e as carteiras estão no distanciamento recomendado dentro de sala de aula. A merenda vai ser preparada e servida com todo o cuidado e distância que os alunos terão que cumprir. Estaremos junto com eles, ajudando, facilitando o entendimento dessa situação. Uma situação que nós não podemos, realmente não podemos brincar. Como disse hoje o nosso diretor da DEAS, né, da Educação Escolar, é uma situação real. Então, nós não podemos facilitar, nós não podemos descuidar do dia a dia. E o Colégio Tiradentes, com seus funcionários, com a sua direção, professores e todos que estão envolvidos nesse assunto, estaremos juntos, lado a lado, a fim de que possamos, vamos dizer, trilhar e ultrapassar todos os obstáculos. Então, dando continuidade a esse evento, não vou me prolongar, né? O essencial é estarmos aqui e conversarmos, e as dúvidas, e as questões, e as perguntas devem ser feitas por vocês, por os alunos também, né? Os pais, contamos com toda a compreensão, com todo o entendimento deles. Ok? Então, vou passar a palavra agora ao professor Eduardo, né, para a gente dar prosseguimento a essa nossa atividade. Muito obrigado. Okay? Estamos aqui à disposição de vocês. Um abraço. Bom, boa tarde a todos. Especial a Capitã Raquel, que aqui se encontra mais uma vez, nos dando esse suporte, esse apoio nesse momento. Estamos cumprindo a última etapa desse retorno às aulas presenciais, que são vocês, o nosso público-alvo aí, né, os nossos alunos de terceiro ano do ensino médio. Agradecemos imensamente, né, a presença de vocês nesse momento aí nos ouvindo. Sabemos que tivemos que escolher um horário, né, e a opção foi desse horário da tarde, né, com a gravação que vai ficar à disposição depois para aqueles que se interessarem poder assistir mais à noite. Porém, nós protelamos um pouco, né, desde segunda-feira, nós tínhamos entre segunda-feira, dia 9 e dia 13, para poder definir, né, essa apresentação com vocês. Então, escolhemos essa data de hoje, por estar mais próximo do final de semana, para tudo já acertado, conforme o comandante falou. Tivemos uma reunião com o nosso coronel DEAS, coronel Ellison, onde ele explanou e deixou bem claro para todos, né, a importância dessa volta de forma gradativa, tranquila, serena, que vocês fossem bem acolhidos e serão bem acolhidos e sabem muito bem disso, né? A escolha foram vocês, alunos do terceiro ano do ensino médio, por uma série de situações, dentre elas a preocupação com o Enem, que está próxima, né, seria em novembro, então para que a gente já pudesse fazer esse ajustamento. Outras turmas vão acontecer ao longo aí desse processo agora, do final de agosto, início de setembro, para que retornem de forma
remota também, mas seria um trabalho híbrido, né? Então, nós fizemos essa semana toda a ambientação com os professores, né? Os testes todos estão acontecendo desde segunda-feira, né? E com todas as aulas, exceto uma ou outra por algum motivo de afastamento necessário de algum professor, que aqui não esteve, mas todos até agora aprovaram, né? Vocês alunos também em casa estão dando esse feedback para nós de aprovação, portanto, a gente entendemos que estamos indo no caminho certo. Agora, o outro caminho é o caminho da segurança, é o caminho do protocolo, é o caminho da saúde, né, da preservação. Isso o Juninho, bastante, uma vez Juninho, que alguns de vocês que optaram em voltar, o Júnior outros marcou, tantos, a Tati marcou para o Júnior. Por enquanto ainda não decidiram, né, mas a decisão também tem que ser de forma avisada, com calma, gradativa, né, mas aqueles que já definitivamente decidiram estar conosco a partir de segunda-feira, né, terão todo um aparato, toda uma forma de segurança para aqui estar. E vocês, não tenho dúvida, que a vinda de vocês representa de novo, né, estar vencendo uma etapa, estar vivendo outro momento. Estaremos também reaprendendo muita coisa. 1 ano e 5 meses de afastamento é muito tempo dentro de uma educação, de uma escola. Eu que anos, né, vivo na educação, que estou em meio a tudo isso, nunca vivi, né, um momento como esse, um momento bem ímpar, bem singular, bem negativo, mas que de alguma forma tiramos muitos proveitos. E que esses proveitos agora na volta de forma presencial, ele seja transformado em reconhecimento entre todos nós, entre escola, entre vocês alunos, entre vocês em especial família, para que a gente possa ter aquele sucesso que a gente está objetivando, que é aquilo que vocês pretendem no final do ano, principalmente vocês, alunos de terceiro ano, com resultados bem positivos. É um mínimo de momento. Vocês terão 3 a 4 meses no máximo para estar de volta conosco, aos nossos braços, para que assim a gente possa entender que valeu a pena estar no Colégio Tiradentes e ter acreditado em cada um dos profissionais que aqui estão, porque nós ainda acreditamos em vocês e muito. Sejam bem-vindos, né, a esse momento todo. Obrigado pela presença. E com vocês eu passo a palavra agora à capitã Raquel para que ela possa fazer a sua palestra sobre esse momento de preocupação, né, com os protocolos de saúde e segurança que nós teremos aqui. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Eu sou a capitã Raquel, sou dentista do NAS e recebi essa incumbência de estar na comunidade escolar, de conversar com toda a comunidade escolar, e hoje nós estamos aqui para falar com os pais, com os responsáveis. Bom, nós vamos utilizar aqui uma projeção que eu utilizei para esse treinamento que foi feito com a comunidade escolar. Eu acho importante passarmos por ele com vocês, para que vocês tenham ideia do que está sendo feito. O capitão Hernani já disse, o professor Eduardo já disse, a escola está se preparando, a escola vem se preparando, e é muito importante que vocês saibam o que está sendo feito para esse retorno presencial. Claro que eu vou focar aqui em algumas coisas muito importantes, o Hernani disse isso também. Nesse momento, nesse retorno, a participação das famílias é fundamental para que nós tenhamos sucesso. Sucesso nesse momento quer dizer retorno presencial com segurança para todos. Então, nós precisamos muito da participação das famílias. E nós vamos focar especificamente nisso. Mas é muito importante que vocês conheçam o que está sendo feito. Pode passar? Pode passar. A primeira pergunta é: por que essa volta neste momento? Aqui nós temos uma timeline que diz de toda a história da Covid no Brasil. Todos nós sabemos, primeiro caso noticiado no mundo em dezembro de 2019, março de 2020 no Brasil, a doença avançou, assim como o desenvolvimento da vacina. Pode passar? Em janeiro de 2021, começou efetivamente a vacinação no Brasil. E hoje eu vou passar para vocês dados de Barbacena. Na página da Secretaria Estadual de Saúde, nós temos um vacinômetro. Então, eu acho importante o conhecimento desses números específicos em Barbacena. Hoje nós temos na cidade
81.755 pessoas vacinadas com a primeira dose. Isso representa 76,37% do público vacinável. Lembrando que a vacina ainda não há um protocolo para os menores de 18 anos. Então, esses números se referem ao público vacinável. Nós temos 36.744 pessoas já vacinadas com a segunda dose e nós temos 2.925 pessoas que foram vacinadas com a dose única. Isso vai dar um total de 37,06% de pessoas com a sua vacinação completa, lembrando sempre que esse número diz respeito ao público vacinável. Por que eu estou falando desses números aqui? Para dizer, passa para mim o próximo, por favor, o porquê desse retorno neste momento. Porque hoje nós temos um panorama mais favorável. Nós temos os números da vacinação que está acontecendo, nós podemos mensurar numericamente uma redução nas internações, nos óbitos, nas filas para UTI. Todo mundo viu há um tempo atrás filas de espera para UTI. Isso já a gente não verifica. A gente verifica números mais favoráveis, que falam de um arrefecimento da pandemia. A pandemia não acabou, todos os protocolos são importantíssimos, mas hoje o cenário é mais favorável. Essa página é exatamente esse site da Secretaria Estadual de Saúde, onde tem esses dados do vacinômetro que eu passei aqui para vocês. Pode passar mais um? Bom, para que seja possível esse retorno presencial, tem sido feito um trabalho desde setembro do ano passado e que acabou na divulgação da Instrução Conjunta 01 de 2020 em novembro. São estudos feitos pela Diretoria de Saúde, juntamente com a DEAS, para instituir protocolos para que permitam o retorno, mas com a mitigação da possibilidade de contágio do Covid. Então, é o que eu disse. O retorno às aulas já vem sendo pensado há muito tempo. Então, desde setembro do ano passado, que já se vem trabalhando nesses protocolos. Novembro, a instrução conjunta, e agora os protocolos estabelecidos. Ou seja, tem sido tudo muito pensado para que esse retorno possa acontecer de maneira segura. E um dos protocolos é um checklist, né? O professor brincou que eu sou a fiscal sanitária e, de certa forma, eu passei a ser a fiscal sanitária. Por quê? Nós viemos na escola, conversamos com todos, mas eu tive que responder um checklist. Toda vez que vocês virem aí na projeção o checklist, é uma vistoria sanitária que eu precisei fazer, vários itens a serem observados, e a escola precisaria estar aprovada nesse checklist para que o retorno fosse possível. Pode passar? E já adianto que a escola está aprovada no checklist. Então, vamos falar um pouco desses protocolos. Quando a gente pensa no ambiente escolar... Meninos, não passou 2, não, estou com a impressão de que... Não. Pode continuar. Então, é porque é o próximo. Não tem problema, não. Bom, então aqui vai falar primeiro das recomendações gerais de biossegurança no ambiente escolar. O que eu ia dizer, que provavelmente está no próximo slide, que quando a gente pensa na escola, a gente sabe que é um ambiente que tem particularidades. Você tem um grande número de pessoas e, se não for muito pensado, isso pode ser um problema. Então, por isso a importância dos protocolos. Aqui está falando dos pais e responsáveis, que eu vou falar, né, como eu disse, eu quero falar muito especificamente para os pais. Então, vamos começar pelo que está ali. Devem estar informados e atentos aos sinais e sintomas do Covid. Para que isso funcione, para que esse retorno funcione, é importantíssimo que os pais, que os responsáveis, nós vamos começar com os alunos do terceiro ano,
São adolescentes, então também responsabilidade deles. Tem algum sintoma? Estou me sentindo mal, estou com febre, comecei a espirrar, comecei a tossir. Esse aluno, ele não deve vir para o ambiente escolar. Esse momento todo da pandemia, isso foi importante e agora isso é primordial. Cuidado comigo, cuidado com o outro. Nós precisamos pensar no outro o tempo todo. Porque se o outro pensa nele e no outro, todo mundo está cuidando de todo mundo. Isso é fundamental. Então, os pais e responsáveis têm que ter muita clareza disso. Ah, meu filho está tossindo, mas isso é alérgico, é só uma tossezinha, isso não é nada, não. É o que eu venho dizendo todos esses dias. Tomara que não seja, mas a gente tem muitos casos de Covid que manifestaram apenas uma tosse. Eu trabalho no NAS, eu estou direto lá no NAS, a gente acompanhou casos de militares e, felizmente, muitos que tiveram Covid passaram muito bem. Não passou de uma tosse. Então, você não pode relegar nenhum sintoma. Veja, o professor disse, nós ficamos 1 ano e 5 meses de afastamento da escola. Se o seu filho apresentou algum sintoma e precisa ficar 14 dias para investigação, ou precisa ficar alguns dias até sair um resultado de PCR, se for o caso, né? Não será um prejuízo tão grande assim. Vamos prezar pela saúde uns dos outros. Isso é fundamental. A realização da higienização dos materiais que vêm para a escola, orientar a adoção da etiqueta da tosse. Tem se falado muito na etiqueta da tosse, que nada mais é do que você evitar levar a mão à boca, você proteger com o antebraço ou cotovelo ou um lenço. Só que aqui, nesse ambiente escolar, nós vamos partir do princípio que se o aluno estiver tossido, ele não vai estar aqui nesse ambiente. É o que eu acabei de dizer. A tosse, ela é um sintoma de Covid. Então, se estiver tossindo, não estará no ambiente escolar. A questão das máscaras e a questão da asepsia das mãos. Então, são duas coisas muito importantes. Uso da máscara. Aqui, a gente faz uma observação, que seja feito o uso correto da máscara. Parece impressionante que depois de tanto tempo de pandemia, isso ainda não está tão claro. O que é o uso correto da máscara? É usar uma máscara que proteja, que cubra o seu nariz e a sua boca, porque nós estamos falando aqui de uma doença respiratória. Então, se você cobre a boca e deixa o nariz descoberto, não está havendo proteção, nem para aquela pessoa e nem para o outro. A máscara, ela precisa promover uma vedação lateral e ela precisa estar abaixo do seu queixo, porque se ela fica aqui no meio do queixo, com a movimentação da boca, com a fala, essa máscara ela vai subir e vai expor a boca, não vai ter vedação. Isso quer dizer que a pessoa está usando a máscara, mas não está se protegendo. Então, aquela máscara que fica aqui, toda hora a pessoa puxa ela para cima, ela não está adequada. E aí tem um outro problema que a gente também orienta. Se você está usando a máscara, você não deve tocá-la. Por quê? Se você toca a sua máscara, você está contaminando as suas mãos. Se for, eu comentei isso com os professores, né, que vão estar de máscara, vão usar também o protetor facial, o Face Shield. Nós vamos ver aqui imagens. Então, os professores vão estar bem paramentados. Se for inevitável, porque o professor vai estar falando muito, fazer um ajuste na máscara, o ideal é que não precise, que ela esteja perfeitamente adaptada. Mas, se for inevitável, que seja feita a higienização das mãos com o álcool 70%. Esse álcool vai estar disponível em todos os cantos da escola. Nós temos álcool gel, dispenser de álcool gel, além daqueles que são obrigatórios, que cantina, banheiro, porta da escola, a porta da sala de aula, tem dispenser de álcool gel por toda a escola. Então, precisou ajustar a máscara? Higienize a sua mão.
Passem essa orientação para os estudantes, isso é muito importante. A gente vê gente o tempo todo puxando a máscara. A pessoa abre a boca, a máscara cai, destampa o nariz, sobe a máscara. Isso não é o uso correto. Nós vamos falar um pouco aqui mais à frente da troca das máscaras. Aqui está falando que ela tem, né? Isso aqui também é uma condição sine qua non. Isso aqui tem que acontecer. A máscara tem que estar em condições de uso. A máscara não pode estar rasgada, a máscara não pode estar com a alça que vai prender aqui na orelha solta. Tem que vir para a escola com uma máscara em condições de uso. Com relação à higienização da mão, eu também vou fazer essa observação. A higienização das mãos, ela precisa ser correta. O que quer dizer isso? Nos primeiros dias estava um frio danado, eu estava aqui de jaqueta, aí eu falei com o pessoal, ó, tá muito frio, mas tem que puxar a jaqueta, tem que puxar a blusa. Por quê? A higiene correta das mãos, ela precisa vir até o punho. E ela precisa ser feita em todas as superfícies, na palma, no dorso e principalmente nos espaços entre os dedos. Esses espaços são nichos, precisam ser lavados, precisam ser higienizados. O polegar, né, tem uma musiquinha de criança, o polegar também é dedo, tem que lavar o polegar. Esse negócio de higienizar a mão, abriu a torneira, enfiou a pontinha do dedo, tá se enganando, não está fazendo a higienização correta. Aqui no nosso slide fala de uma lavagem de mãos de pelo menos 20 segundos. A gente orienta que uma limpeza correta, bem feita, deve durar em torno de 40 segundos. O mesmo para o álcool gel. Se você pega o álcool gel, esfrega assim na pontinha dos dedos, não está higienizando, você não está se protegendo. Ele precisa ser espalhado em todas as superfícies, nos espaços entre os dedos. Outra coisa muito importante a se orientar os estudantes: não é momento de usar os acessórios. Nesse momento, a gente deve evitar pulseiras, anéis, se possível até os relógios. O ideal é que não se use nada. Nesse momento, menos é mais em várias situações que a gente ainda vai falar aqui à frente, mas deixar claro isso para o estudante. Não venha para a escola com vários anéis, com pulseiras. Isso é um nicho de sujeira. O que não pode ser limpo pode estar contaminado por vírus, por exemplo. Uma coisa que eu comentei aqui, né? Aqui está falando do incentivo à higienização das mãos, tá? Toda a comunidade escolar. É muito importante que os alunos venham para a escola com alguns conceitos já internalizados. Na verdade, eu sei que eu estou falando aqui muita coisa que muita gente já ouviu falar, já sabe, já conhece. Qual que é a nossa intenção? Reforçar esses protocolos, reforçar esses conceitos. Claro que toda a comunidade escolar foi orientada e estará atenta aos estudantes. Mas se o estudante já vem de casa bem orientado, com esses conceitos internalizados, isso é bom para toda a comunidade escolar. Então, novamente, reforçar a importância dos pais nesse momento, orientando e reforçando esses conceitos. Pode passar? Aqui, para ilustrar o que eu falei, a higienização das mãos, que tem que ser levada até o punho. Pode passar? Aqui as recomendações gerais. Determinar profissionais para supervisão dos ambientes compartilhados, evitando aglomerações e garantindo a disponibilidade de álcool gel. Eu comentei aqui, conversando com os funcionários, com os professores, que isso, na verdade, ainda que exista um funcionário responsável por isso é uma responsabilidade de todos. Nesse momento, cada um cuidando de si mesmo e cuidando do outro. Isso faz parte também de uma responsabilidade dos estudantes. Gente, se não pode aglomerar, não vamos aglomerar. Isso é importante, isso é fundamental.
A gente quer muito o retorno da aula presencial, mas a gente precisa que isso seja feito com segurança. Então, se a norma é não aglomerar, não vamos aglomerar, ainda que você saiba que vai ter uma pessoa que vai vir ali para dissipar o bolinho. Não vamos aglomerar, não nesse momento. A gente sabe, é uma situação estranha, inusitada. Quem não gosta, né, de se cumprimentar com um abraço, com um beijo, com um carinho, mas não pode, não dá, nesse momento não dá. Então, para que estejam todos com saúde, para que daqui a pouco, se Deus quiser, isso vai passar e a gente vai poder se abraçar, estar perto, vamos estar nesse momento respeitando os protocolos para manter todos com saúde. Aqui sim vai falar da questão da troca das máscaras. Então, o que acontece? O aluno, o professor, o funcionário, ele vai vir para a escola já com uma máscara. Ele só vai adentrar a escola estando com a máscara. Só que não é recomendável que ele use a mesma máscara durante todo o turno escolar, durante todo o período que ele estiver aqui. Então, qual que é a recomendação? Essa máscara precisa ser trocada a cada 3 horas, as máscaras não cirúrgicas ou tecido. Ou a cada 4 horas a máscara cirúrgica, que é essa que eu estou usando. Qual que vai ser a orientação aqui na escola? Que essa máscara seja trocada no momento da merenda, porque vai ter que tirar a máscara. Então, a gente vai orientar que essa máscara seja trocada. E aí, eu fiz algumas observações aqui, e uma delas é com relação à máscara. Eu acho que eu não falei no início, eu tenho dito isso também a semana toda. Eu estou aqui falando em nome da saúde, da DS, do NAS, mas eu também sou mãe, tenho uma filha de 5 anos, que já está na 2ª semana de retorno escolar. Então, eu estou falando aqui de coisas que eu acredito. Eu realmente acredito que nós estamos, no momento, em condições de ter o retorno, seguindo os protocolos. Eu acho que é possível mantendo a saúde. Por isso, eu permiti que a minha filha voltasse e está correndo tudo muito bem. Ela está na fase pré-escolar, 2º período, não estuda aqui no colégio, mas retornou e eu permiti e estou muito tranquila, confiante nos protocolos. Então, na escola da minha filha, eu achei muito interessante uma recomendação que eles fizeram. A criança, né, o estudante, ele vai com uma máscara e ele vai precisar trocar. Mas eles recomendaram que se leve 2 máscaras. Por quê? Porque pode acontecer um acidente na hora da troca, essa máscara cai, uma alça da máscara arrebenta. Então, é um cuidado, né? Se for possível, eu considero isso o ideal. Você sabe que o seu filho vai ter 2 máscaras ali em condições. Como ela é pequena, nós fizemos o seguinte, eu mando na mochila uma sacolinha, uma necessaire, uma bolsinha, escrito máscara limpa e outra, máscara usada. Você sabe o que está usado e o que está limpo, porque quando chegar em casa vai ter que lavar essa máscara. Isso partindo do princípio que são máscaras de tecido, obviamente. Mas é muito interessante essa questão das 3 máscaras, porque uma troca será feita com certeza. A questão do uniforme. O uniforme, o ideal é que ele, chegando em casa, seja removido e lavado, né? Não deve o estudante chegar em casa, eu cheguei, eu vou sentar para almoçar, eu vou sentar e vou lanchar, eu vou sentar na minha cama. Não. Chega em casa, tira o uniforme, que esse uniforme vá para um lugar para ser higienizado, para ser lavado. Pode passar? Bom, aqui está falando dos armários. Caso existam os armários compartilhados, eles não poderão ser usados. Isso é uma norma, não só para a escola, é uma norma para os ambientes de trabalho de um modo geral. Como eu disse para vocês, dispensas de álcool gel nós temos na escola em profusão. Aqui está falando da Umotolia,
Eu não sei se todos conhecem, mas a Almotolia é aquele frasquinho que tem muito lá no NAS, que tem muito nos consultórios, um frasquinho de plástico, um bico comprido. Ela não é o ideal, mas também não será usado na escola. Aqui será usado o dispenser. Novamente falando da aglomeração. Gente, é um mantra, né? Não aglomerar, não vamos aglomerar, não pode aglomerar. Então, reforcem isso com os estudantes. Esse rodízio, esses horários no espaço coletivo, o esquema no horário coletivo, aqui ele vai dizer respeito a um escalonamento nos horários. Num primeiro momento, vai ser um retorno de poucas turmas, mas a evolução natural disso é que a escola retorne. Então, vai haver um escalonamento. Aqui na escola, a gente tem algumas particularidades que são muito interessantes nesse momento de Covid. Uma delas é a ventilação, eu vou falar ainda sobre isso. Aqui o ambiente é muito ventilado, isso é muito bom. E a escola é grande, nós temos 2 portões, nós temos como fazer fluxo de entrada e saída, de modo a evitar as aglomerações. É isso que está dizendo aqui esse item. A mesma coisa vai ser feita na cantina, vai ser feito um controle de acesso à cantina. Por quê? Porque não podem sentar em todas as cadeiras disponíveis. Então, isso tudo já foi pensado, já está organizado. É como eu disse no início, a escola está em condições de receber os alunos. Novamente, a questão dos distanciamentos. Aqui está falando das faixas. A escola está toda demarcada com faixas. Nós estamos aqui no auditório, o auditório está marcado, as salas estão demarcadas com o espaçamento, então tudo seguindo todos os protocolos. Nós vamos ter a questão da aferição da temperatura na entrada da escola. Essa aferição da temperatura é um item a mais para nos assessorar, né? Tem sido feito em todos os ambientes. Todos os alunos vão ter a sua temperatura ferida e se ela estiver num patamar não aceitável, um patamar já febril, 37,5, o aluno não vai entrar na sala, não vai entrar na escola. Vai ser comunicado o responsável e não vai poder entrar. Isso é uma maneira é uma ajuda. Se já está febril, não vai nem entrar. Se durante o turno escolar, porque isso pode acontecer, né? O estudante vem para a escola, a gente vai para o trabalho e começa a se sentir mal. Se for verificado o aumento da temperatura, também será comunicado aos pais. Está falando isso aqui no último item. Detecção precoce de sinais e sintomas com isolamento. O que vai acontecer? A escola vai ter uma sala específica para esse fim. Se durante o turno escolar for detectado algum sinal, algum sintoma for relatado pelo estudante, ele imediatamente é levado para essa sala separada, ele não vai ficar na sala de aula com os outros alunos, vai ser feito contato com os responsáveis, que a partir daí, então, serão instituídos os protocolos. Eu não vou me ater a todos esses protocolos, porque eles dizem mais respeito à parte médica. O que é importante para o pai saber? Tem uma suspeita, precisa ser investigada. Aqueles estudantes que são dependentes do sistema de saúde, da polícia, vão fazer contato por telefone no NAS. Reforçar aqui novamente, não há consulta presencial nesse primeiro momento no NAS. Então, se o seu filho, você é militar, o seu filho está com suspeita, faça contato por telefone. Você vai conversar com a enfermeira e com a médica. Não leve o paciente que está com suspeita de Covid para o ambiente do quartel. Todo o atendimento tem sido feito assim desde o início da pandemia, ninguém fica sem atendimento, ninguém fica sem retorno. E isso é uma medida de contenção da disseminação da doença. Pode passar?
Aqui ilustrando, né, a aferição da temperatura na entrada da escola, os controles de fluxo. Aqui nessa foto está sendo feito com cone, não precisa ser com cone, podem ser as faixas demarcando isso nas áreas comuns da escola, que isso já foi feito aqui na escola. Pode passar. Esse aqui são alguns dos itens do checklist que eu já respondi. Então, ó, os trabalhadores orientados para adoção de procedimentos para higienização das mãos, a questão da detecção precoce, que eu acabei de falar, as medidas de detecção, manutenção da distância segura, instalação de barreiras físicas, foi instalado na cantina, ficou muito bom. Uma barreira física, porque aí você não tem tanta distância de quem está servindo, mas quem está servindo vai estar totalmente paramentado e você tem uma barreira física. Então, isso é muito interessante, foi feito na escola. Então, todos esses itens aqui, os primeiros itens do checklist, a escola está ok em todos esses itens. Pode passar. Agora vamos falar especificamente na sala de aula. Afastamento social mínimo exigido de 1,5 metro. Então, nas salas, elas já estão demarcadas. O que acontece? No próximo slide tem uma foto que vocês vão ver as carteiras e a distância demarcada com faixa. Aqui na escola, não vai ser possível remover todas as carteiras, né? Na maioria das escolas, isso não é uma realidade, porque você não tem um depósito tão grande assim para colocar tanta carteira. Isso não é um problema. A questão é que o aluno tem que respeitar as demarcações. Se o aluno vai se sentar na carteira demarcada, na carteira que ele pode assentar, ele estará a 1,5 metro do outro colega. Claro que os professores vão olhar, fiscalizar, mas vamos contar aí com a participação, né, dos estudantes. Não vamos sentar onde não pode, vamos sentar onde pode, né? Vamos ter essa proatividade aí para fazer aquilo que é necessário nesse momento. Aqui está falando da quantidade de alunos, né, que se ela ultrapassar, será outra sala, mas será respeitada a distância de 1,5 metro. Fiquem tranquilos com relação a isso. Higienização das mãos constantes na sala de aula. Em todas as entradas das salas vai haver o dispenser de álcool gel. Ele vai estar lá, precisa ser usado. O álcool também sozinho na parede, ele não resolve não. Precisa o estudante ir lá higienizar a mão. O professor vai falar, mas nós estamos falando aqui de meninos do 3º ano, que vão fazer ENEM, que vão entrar na faculdade, né? Então, quero acreditar que não vai ser preciso o professor falar toda hora para higienizar as mãos. Vamos ter isso aí já internalizado. Afinal de contas, cada um cuidando da sua própria saúde também. A ventilação do ambiente, é como eu comentei, aqui a escola, isso é muito favorável, a escola ela é muito ventilada, né? Nós estamos aqui no auditório, janelas abertas, a gente tem corrente de ar. A mesma coisa nas salas. Qual que é a orientação? Janelas e portas abertas. Está falando de lá, a circulação de ar. O que vai acontecer? Isso é importantíssimo. Protocolo de biossegurança. No início da pandemia, a gente escuta muito falar da mão, de lavar a mão, da máscara, e às vezes essa questão da ventilação ela é um pouco relegada. Por que isso é muito importante? Nós estamos falando aqui de um vírus respiratório. Esse ambiente ventilado, ele é inóspito para o vírus, ele não é bom para o vírus. Então, se ele não é bom para o vírus, ele é ótimo para a gente. Então, o mais ventilado possível, inclusive, não está aconselhado neste momento o uso de ar-condicionado. Então, a gente esteve aqui falando, né, para a comunidade escolar, e estava frio toda a vida. E a janela aberta, e a gente aqui congelando, mas tranquilos com relação ao Covid. Então, a orientação nesse momento é essa,
E a escola tem condições disso, de ter essa ventilação. Pode passar? Aqui a rotina de limpeza. Nesse momento, essa limpeza, claro que ela tem toda a higiene, é bem-vinda, e nesse momento ainda mais. Todos os acessórios, adornos, é como eu disse, né, dos anéis, das pulseiras, a mesma coisa vale para as salas. Então, cortinas, tapetes, né, eu comentei aqui que isso vai ser uma questão importante, né, mais na educação infantil, onde você tem uma salinha que ela é mais decorada, né, para tornar um ambiente agradável ali para a criança. Por que isso? Porque não pode ser higienizado. Tudo que não pode ser higienizado não deve estar no ambiente neste momento. Os tapetes sanitizantes estarão disponíveis. Pode passar. Aqui, para ilustrar, aqui é o que eu disse, nessa sala as carteiras foram removidas, mas isso não é um problema, elas podem permanecer, elas só não podem ser utilizadas. Por isso é feita a demarcação na carteira. Os dispensers de álcool gel, o tapete sanitizante, a equipe da limpeza fazendo toda a higienização das salas e de todos os ambientes da escola. Pode passar? Aqui nós vamos falar um pouquinho do banheiro. No banheiro, uma coisa importante vai ser uma restrição de fluxo, ou seja, não pode entrar muita gente no banheiro de uma vez, né? A gente está falando de evitar aglomeração, então isso aí não é complicado de entender. Vai haver essa limitação de fluxo. Outra coisa, além disso, vai haver um distanciamento, que é o que eu comentei. De repente, num banheiro como esse, entram dois, um fica do lado do outro. Entrou dois só, mas aglomerou, porque ficaram próximos. Então, manter o distanciamento. O uso da toalha de papel, o sabonete, o álcool gel, tudo isso vai estar disponível. Fazer uma observação aqui com vocês, para que seja, né, falado isso com os estudantes. Aquelas torneiras com acionamento de cotovelo, elas não são uma realidade em ambiente escolar, são torneiras muito específicas, nós temos isso lá na seção de saúde. A realidade, não só aqui como nas escolas, de um modo geral, é a torneira com fechamento, com acionamento manual. Pois bem, você vai, lava sua mão direitinho, 40 segundos, e fecha a torneira. Ora, mas aí eu estou contaminando a minha mão, porque todo mundo põe a mão na torneira. Então, nós temos duas possibilidades. Ou você vai pegar um papel toalha e fechar a torneira com esse papel, ou você vai lavar a mão com água e sabão, fechar a torneira e passar o álcool gel. Dessa maneira, está tudo certo, a sua mão está higienizada. Pode passar? Aqui nós vamos falar um pouquinho da cantina. Aqui no slide fala, sempre que possível, desaconselhar o uso da cantina. Isso não é uma realidade, isso não é possível. A cantina vai ser utilizada e vai ser utilizada com segurança, desde que os protocolos sejam cumpridos. Como que isso vai ser feito? É o que eu já disse, esses ambientes, a entrada, tudo isso vai ter horário pré-definido, vai haver um escalonamento, não vai juntar todo mundo ao mesmo tempo. Então, isso vai ser feito. Aqui no colégio, a refeição não é esse tipo buffet que você mesmo se serve, ela não é o ideal, pela possibilidade de contaminação. Vai ser servido por um profissional que vai estar paramentado e ainda, como eu disse anteriormente, uma barreira física. Então, a cantina ela está muito adequada, ela está tudo muito seguindo os protocolos. Então, com relação à cantina, que é um momento, sim, delicado, porque é o momento que tira a máscara. Então, que os estudantes também tenham essa consciência. A escola está seguindo os protocolos, preparou tudo, dispenser de álcool gel na entrada da cantina, barreira física. As cadeiras serão marcadas. Aqui pode sentar, aqui não pode. Então, vamos contribuir, vamos respeitar a distância nesse momento
particular, que é o momento que você vai tirar a máscara para se alimentar. Nós falamos aqui com o pessoal da cantina, a higienização, nesse momento, ela é ainda mais específica. Os profissionais já foram orientados de como higienizar, por exemplo, os utensílios. Todos esses protocolos já foram conversados e serão adotados aqui na escola. Pode passar? Aqui para ilustrar, eu tinha falado no início do Face Shield. Eu acredito que todo mundo já conheça, mas talvez não pelo nome. É essa máscara que fica fixada na cabeça e tem uma proteção. Isso é o que a gente usa lá. Eu disse para vocês que eu sou dentista. Então, o que a gente usa lá? A gente usa a máscara e usa o Face Shield. E fazer um adendo aqui, que eu trabalhei 1 ano sem estar vacinada, eu só fui vacinada primeira dose em fevereiro, segunda em março, não tive Covid. Então, eu trabalho a 30 centímetros da boca do paciente, sem máscara. Por que eu estou dizendo isso? Para que vocês percebam que os protocolos funcionam. Eu não contraí Covid. A gente está trabalhando, né, esse tempo todo, só agora em fevereiro foi disponível a vacinação para a gente. Então, é possível, mas seguindo protocolos que eu sigo no consultório, lá no quartel, no meu ambiente de trabalho, e sigo na minha vida. Então, é evitar aglomeração, manter distanciamento, higienização das mãos. É possível a gente passar por essa pandemia sem contrair o Covid. Então, todos os cuidados vão ser tomados na cantina. A disponibilidade do álcool gel, a equipe que trabalha na cantina paramentada, o distanciamento, e aí a gente precisa dos alunos contribuindo em manter esse distanciamento. Pode passar? Mais um. Pode passar? Esse aqui é o calendário. Bom, eu queria fazer aqui, isso aqui é a palestra, os slides que veio e aí a gente foi adequando para cada público específico, né? A gente falou muito especificamente com o pessoal da cantina sobre essa higienização, nós conversamos muitas coisas específicas com os professores para a questão da sala de aula. Eu queria fazer algumas observações aqui com relação a esse retorno dos estudantes. Já foi dito aqui no início da nossa conversa, o Hernando e o professor Eduardo falaram, os pais e a escola, eles têm que estar muito alinhados nesse momento. A gente precisa de um discurso, de um diálogo assertivo e alinhado. Isso é bom para todo mundo, né? Eu comentei com vocês que minha filha voltou para a escola e tomei essa decisão e a partir do momento que ela retornou, eu tive certeza da minha decisão, vendo a alegria dela de voltar para esse ambiente escolar. Então, eu considero essa volta muito interessante, né? Os alunos do terceiro ano estão num momento aí muito particular, a despeito da questão curricular, eu acredito, né? Já faz um tempinho que eu fiz vestibular, mas eu me lembro muito bem disso. É um momento muito delicado, assim, emocionalmente delicado. Eu acredito que estar na escola vai ser bom. Eu acredito muito nesse retorno da escola. Então, eu fiz umas observações aqui, principalmente por se tratar dos adolescentes, que eu gostaria muito que vocês reforçassem com eles. Essa questão, por exemplo, do celular. Não pode compartilhar celular, não pode. Olha só, olha a proximidade do celular, né? Adolescente, essa coisa dos, né? Eu achei, claro que eu tenho estudado várias coisas além desse material que foi fornecido pela DS, e quando eu vi isso aqui, eu achei muito interessante reforçar isso com os pais, para que seja, né, reforçado com os alunos. Não compartilhar. Quando a gente fala dos pequenininhos, né? Orientei a minha filha para não compartilhar os materiais. Aí a gente pensa em canetinha, massinha, lápis de cor, tal.
Ninguém pensa no celular, né? Na menina de 5 anos, mas para os adolescentes isso é muito importante. Eu já falei isso aqui, não cumprimentar com proximidade, com abraço, né? A gente sabe que é assim, né? Chega, não sei o quê, o tempo que a gente não se vê, gente, dá vontade de abraçar todo mundo, né? A gente tem isso, né? O Brasil tem isso. A gente vê, a gente abraça, é tão bom um abraço, né? É tão bom receber um abraço, mas nesse momento não dá. Então vamos ter essa clareza. Isso tudo contribui, isso tudo é o que mantém o distanciamento, é o que consegue mitigar as chances do contágio. A questão de não compartilhar copos e talheres, porque vai ser feita uma higiene muito correta, muito adequada aos protocolos. Mas você está lá com a distância de 1,5 metro, estica sua mão e pega com o garfo que está no prato do outro, aí você já, né? O que adiantou 1,5 metro? Né? Não é a recomendação esse compartilhamento. Então, não vamos fazer isso, por favor. A questão do material escolar, que eu já falei. Queria reforçar aqui também a questão das máscaras, né? Não venha com uma máscara só para a escola. Depois desse tempo todo de pandemia, todo mundo tem um monte de máscara. Não venha com uma só. Você vai precisar trocar. Se for possível, traga 2. Você evita uma situação de, minha máscara arrebentou e agora como é que eu faço? Então, assim, vamos respeitar esses protocolos, né? São regras, são muitas regras, mas que são necessárias nesse momento. E como eu disse, eu realmente acredito que se a gente atentar para isso aqui, vai ser possível. Vamos ter o sucesso que nesse momento é representado pelo retorno seguro, pelo retorno sem contágio, sem casos de Covid aqui na comunidade escolar. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, não só aqui, mas eu já disse isso, né, em outros momentos. Eu e a equipe do NAS, nós estamos à disposição para esclarecer as dúvidas. É normal que elas aconteçam. É muito natural que os pais tenham dúvidas quanto a esse retorno. Como eu disse, eu estive aqui, eu preenchi o checklist, eu recomendei a DEAS e a Diretoria de Saúde que a escola está em condições. Não faria isso se eu não acreditasse que a escola está em condições. Mas é uma coisa que tem que ficar clara. A escola estar em condições não garante 100%, porque nós precisamos da comunidade escolar cumprindo os protocolos. Então, é essa parceria. A escola se preparou, a DS determinou, né, que eu viesse aqui como representante da saúde para falar, para orientar, para reforçar os protocolos, mas nós precisamos que eles efetivamente sejam colocados em prática pelos estudantes. Alguma dúvida, algum questionamento? O chat? Não, ninguém. Espera aí, deixa eu tentar entender. Oi. Quem for assintomático. Bom, vamos entender essa pergunta aqui, que ela está muito assim, no ar. Se a sua intenção é saber que nós não temos um controle sobre o paciente assintomático, isso é um fato, tá? Não tem. Agora, vamos imaginar uma situação que é muito importante. Você está lá na sua família, pai, mãe, 2 filhos. Né? Uma situação hipotética. Aquele estudante que está retornando para a aula no Colégio Tiradentes, ele está assintomático. Mas tem alguém daquele núcleo familiar que está com sintoma, com suspeita ou confirmado. O aluno não vem para a escola. Exatamente porque existe uma chance dele estar contaminado assintomático. Então, se a pergunta é nesse sentido,
Não, o aluno não vem para a escola ainda que ele esteja assintomático. Se houver um caso suspeito ou confirmado que ele tem ali aquele convívio. Agora, controle sobre o paciente assintomático, nós não temos, isso já foi questionado. E eu ilustrei da seguinte maneira. Por que os protocolos são tão importantes? Nós não temos como determinar todos os casos. Não existe uma testagem em massa, você não faz exame de todo mundo o tempo todo. E a gente sabe que tem os casos assintomáticos. Por isso, se prevenir, se precaver, adotar os protocolos é tão importante. Porque você exatamente tem que partir do princípio que aquela pessoa pode estar contaminada. Eu lá no meu consultório, eu estou atendendo o paciente. Quem foi recentemente ao NAS, preencheu lá. Tem sintomas? A temperatura era ferida. Já fez teste para o Covid? Por quê? Era um jeito da gente tentar fazer um filtro. Mas pode acontecer do paciente preencher aquilo tudo ali, não tem sintoma, e ser um paciente que está contaminado com Covid assintomático. O meu protocolo de atendimento tem que ser seguido à risca. Por quê? O ideal, o desejável é que eu não fique ali com um paciente que tem Covid sem máscara, mas se isso acontecer, eu estou adotando os protocolos. A minha chance de não me contaminar é muito grande. Então, nesse sentido, vamos nos prevenir. Olha, no caso aí, né, da rinite alérgica, a orientação é: tem sintoma gripal? Não virá para a escola. A questão aí não é nem melhor, não virá mesmo. Essa questão das faltas, talvez o Hernani, o professor, possam orientar vocês melhor, mas eu acredito naquilo que eu disse logo no início. Nós ficamos 1 ano e 5 meses sem aula. Se eventualmente esse estudante não puder vir, eu acredito que aí, bom, vamos imaginar que é só questão da rinite. Eu também tenho rinite, tem dia que está terrível. Mas é rápido, né? Essa melhora ela é rápida. Então, se você vai perder ali 2, 3 dias, é melhor. Porque se os sintomas se prolongarem, obviamente que você vai procurar o médico, em alguns casos vai ser indicado o teste do Covid, mas você não está contaminando ninguém. E eu digo assim, eu penso na questão de prejuízo mesmo. Poxa, tudo bem, vou perder 2 dias agora que voltou a aula, mas eu perdi 1 ano e 5 meses. Então, assim, momento de cuidar mesmo de todos, tá? Isso vale para quem falou ali de congestão. Está com sintoma gripal? Não vai vir para a escola, gente. Isso é muito importante. Permanece no remoto, né? Aqui, o capitão Hernani está dizendo aqui. Nesses casos, vai. Na verdade, a gente falou isso aqui no início, e na verdade, não é um retorno presencial, é um momento híbrido, né? Até porque tem pessoas que não vão retornar nesse momento. Então, tudo isso vai ser conduzido pela escola. A gente entende a preocupação da falta. Bom, voltou, eu optei pelo presencial, agora meu filho gripou, teve uma crise de rinite, ele não vai poder ir, como é que fica? Isso não vai causar prejuízo, porque isso é uma recomendação. Gente, se depois surgirem dúvidas, fiquem à vontade para passar para a escola repassa para a gente está à disposição. Eu sei que é um momento muito delicado, né? A gente quer o melhor para os filhos da gente, a gente quer assegurar o máximo, né? Que as crianças, que os alunos estejam bem. Olha, com relação a essa observação, é claro que a decisão ela é de cada pai. Nenhum de nós, nem eu, nem o capitão Hernani, nem o professor, viemos aqui dizer que
As crianças têm que voltar, os alunos têm que voltar, absolutamente. A intenção, quando nós mencionamos as questões de leitos e vagas, é só para ilustrar o momento, tá? Ninguém quer contrair Covid, ninguém quer ir para o CTI, ninguém quer adoecer. Óbvio, isso aí ninguém quer. Eu só quis ilustrar, a orientação foi de ilustrar o porquê desse momento, tá? Mas a decisão é de cada família. Isso aí tem que ser o que é bom para cada um. A minha decisão particular, né, eu quis dizer isso aqui, porque às vezes quem está em casa fica pensando assim, ela está falando um discurso pronto que veio lá da DS. Estou falando um discurso que veio da DS, mas também quis colocar aqui a minha opção particular. A minha opção particular foi de levar a minha filha para a escola. Por isso não é uma regra, né? Por isso é flexibilizado. É claro que a decisão, ela é dos pais. Nós estamos falando de um ensino híbrido, né? Não existe uma obrigatoriedade neste momento. Claro que cada pai, cada responsável tem que se sentir à vontade. Se acha que não é o momento para a sua realidade, para a sua família, não há problema, vai permanecer em casa, tá? Mas, do mesmo modo, é necessário respeitar a opinião de quem sente na sua realidade, na sua família, porque existem muitos prejuízos, prejuízos psicológicos, prejuízos emocionais, né? Isso aí é uma realidade. A gente está na saúde, a gente conversa com várias pessoas, então a gente sabe do impacto da pandemia na vida de todo mundo e na vida dos estudantes. Então, isso é uma possibilidade. Hoje, a gente tem a possibilidade de escolher. Posso voltar para o meu filho para a escola? Não, eu não quero voltar, né? Todas as opiniões são respeitadas, obviamente. Agora, a nossa função aqui é dizer, olha, foi protocolado dessa maneira, o Colégio Tiradentes está adequado aos protocolos. Quem achar por bem, quem achar que é o momento, que venha, sabendo que vai precisar cumprir os protocolos, venha ciente de que a sua participação, pai, mãe, estudante, ela é fundamental. Mas se você não se sente confortável, todas as opiniões são respeitadas. Bom, então, se não tem mais nenhum questionamento, eu quero agradecer a todos, novamente reiterar minha disposição em ajudar, né, em esclarecer quaisquer dúvidas que venham a surgir, e agradecer a todos. Muito obrigada, boa tarde. Retornando aqui, gostaríamos de agradecer a capitã Raquel por sua disponibilidade, por sua atenção com a escola, por esclarecer, né, a família Colégio Tiradentes, a você que está aí, pais, alunos, né, professores, servidores, né, nós militares, explanar que, embora, né, nós ainda temos, vamos dizer assim, um longo caminho a percorrer, né? Mas em questão de momento, após muitas análises, muitas situações, né? Desde quando começou a pandemia, foi-se concluído que agora seria o momento, vamos dizer, menos perigoso, né? Porque a doença continua, mas a vida também segue, né? Nós estamos aqui desde 18 de março, né, pós-pandemia, né, que no dia 21 de março já começou o ensino remoto. E nós estamos aqui no presencial. Contamos, né, sempre com ele, né, com muita fé, mas continuamos aqui, né, trabalhando em prol
da escola em prol de vocês. Sempre cumprindo, né? Não descuidando, jamais, mas estamos aqui, trabalhando o dia a dia. Com a graça de Deus, seguimos até hoje, não sabemos amanhã, mas nosso pensamento é positivo, né? E a nossa luta é constante. Então, esse momento é de agradecimento, é um momento de conscientização, respeitada, igual a capitã Raquel mencionou, respeitada as opiniões. Ninguém está obrigado a mandar o seu filho à escola, né? Todos terão, seja o estudo presencial, seja o estudo à distância, o ensinamento que os professores, né, e as programações advindas da DEAS serão passadas para vocês. Então, respeitamos, né, estamos aqui para ser parceiros, né, do dia a dia. Então, respeitamos cada opinião. Estamos também aqui para corrigir, para rever, para melhorar o nosso posicionamento. O dia a dia de uma escola, ele vamos dizer assim, uma interrogação. Cada dia nos deparamos com uma situação e temos que pensar rápido, agir rápido, promover rápido. Às vezes, né, nós nos perdemos, nós nos descuidamos de certas coisas, mas sempre estamos aqui ao seu dispor, né? Nunca pensamos em prejudicar, né? Jamais houve essa palavra prejudicar, mas sim está a seu lado. Então, o Colégio Tiradentes coloca você, né, em primeiro patamar, em primeiro degrau. Você aluno, você pai, nosso parceiro, nossos parceiros. E esperamos que o dia a dia seja, assim, vitorioso. O momento agora é de agradecer formalmente a capitã Renato, capitã Raquel. Toda hora eu não sei onde eu tirei, Renato. Então, o comandante do Colégio Tiradentes, é lógico, todos os funcionários, né, os professores, os servidores, no uso de suas atribuições legais, confere o presente certificado a capitã Raquel Ferraz Carmo por ministrar o treinamento sobre o protocolo sanitário de retorno às aulas presenciais. Aliás, com muita sabedoria, muita entrega, ela passou para a gente um recado que garante, né, a nossa conscientização do dia a dia. Muito obrigado, capitão Hernani. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero só reiterar, eu também acredito, essa é a minha opinião particular, acredito sim, acredito, mandei minha filha, acho que é possível, a escola está preparada, mas a escola é um lugar de acolhimento, como o Hernani disse, então todas as opiniões serão acolhidas. E nada impede a mudança de pensamento. Bom, nesse momento eu estou inseguro, o retorno vai acontecer e eu estou vendo que o retorno está acontecendo de uma maneira tranquila, que a gente tem certeza que vai acontecer, eu posso mudar de ideia. Então, assim, nada, principalmente num momento desse tão atípico, nada é definitivo. Então, nesse momento, a gente acredita na possibilidade. Mas, se você não se sente confortável e muda, de repente muda de ideia daqui uma semana, daqui duas, a escola, eu tenho certeza, está de portas abertas para todos. E se decidiu que não vai voltar, a escola continua de portas abertas. O pensamento é esse. A gente fala, né, na Polícia Militar que nós da saúde cuidamos da família policial militar. Eu estou aqui falando para a família policial militar. A gente não estaria aqui se a gente não acreditasse na segurança, na possibilidade de tudo isso acontecer com segurança. Estou à disposição, toda a equipe do NAIS à disposição, as dúvidas podem surgir, isso é normal. Nós estamos juntos aqui para corrigir rotas se forem necessárias, se verificarmos que precisamos corrigir aqui esse protocolo, estaremos juntos para fazer isso, tudo em prol de que aconteça de forma segura. Então, vamos aqui, o colégio, juntamente com a equipe de saúde, cuidando da família policial militar. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Hernani. Continuando aqui, rapidamente,
vice-diretora Jaqueline vai passar a vocês agora, através de slides, as orientações pedagógicas constantes aqui dos slides. Então, será exibido para vocês aqui no telão, né, essas orientações. Que ela faz. Então, muito obrigado a todos. Tenham essa leitura, né, essas orientações, e depois considera encerrada esse evento. Obrigado, estamos à disposição. Um abraço. Então, boa tarde a todos. Eu, a partir desse momento, estou compartilhando a tela aqui com vocês e eu não os vejo mais. Todos me escutam bem? Um que estiver participando, pode sinalizar se está me escutando bem, por favor? Sim, Jaqueline. Ok, muito obrigada. Então, o que eu vou passar para vocês agora, as informações que nós passaremos agora, veio da DEAS. Todos esses slides veio padronizado para toda a rede. Então, nós vamos passar para vocês um pouquinho, né, do que nós já temos a respeito aí dos procedimentos pedagógicos, tá bom? Para fazer aí o nivelamento para famílias e alunos. Bom, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a nossa identidade, sobre a oferta do ensino na rede, né, durante a pandemia, sobre os resultados obtidos aí entre 2020 e 2021, os protocolos sanitários, né, já foram apresentados aí pela nossa representante do NAS, e vamos falar também sobre a preparação, né, da rede, como já foi falado, e nas considerações finais nós vamos repassar para vocês o detalhamento da nota técnica 12, que rege aí a volta, né, essa volta ao ensino de forma gradual. Então, para todos nós que já pertencemos à nossa rede CTPM, sabemos que a nossa missão é promover uma educação básica de qualidade por meio de processos didáticos pedagógicos de excelência, alicerçados em valores éticos, morais e sociais. Nossa visão é ser reconhecido como referência em educação básica em Minas Gerais. Nossos valores são a representatividade, responsabilidade, ética, respeito, lealdade, disciplina, justiça e hierarquia. Aqui, neste momento, a gente passa para vocês aí a nossa equipe. E vamos falar um pouquinho aí da oferta de ensino da nossa rede aí durante a pandemia. Então, nós temos muito orgulho, o Coronel Deias tem muito orgulho em dizer sempre que nós fomos aí a única escola, né, do estado, a única rede, né, os 30 colégios Tiradentes foram ali os únicos colégios que não interromperam o seu ensino, que cumpriram com o seu calendário escolar. Então, nós, com toda dificuldade, nós conseguimos vencer e vencemos o ano de 2020 oferecendo todos os 200 dias letivos aos nossos alunos. E em 2021, isso se aprimorou ainda mais, e o processo pedagógico nós pretendemos finalizar tudo direitinho. O primeiro semestre correu tudo bem conforme o calendário escolar, né? E com a graça de Deus, até o fim do ano, cumpriremos também com o calendário de 2021, sem nenhum prejuízo para os nossos alunos. Resultados da rede entre 2020 e 2021. Então, ali, nossos principais projetos desenvolvidos, que nós vamos passar aqui para vocês, e o que estão em desenvolvimento também durante este ano. Nosso projeto Feira de Ciências, que os professores estão aí todos envolvidos, teremos a nossa culminância. O projeto do aluno CTPM bilíngue, que está acontecendo no primeiro aninho do ensino fundamental, no 6º ano do ensino fundamental 2 e no primeiro ano do ensino médio. O projeto preparatório Enem CTPM, que vocês já conhecem, né, que vem aí como um cursinho mesmo preparatório aos nossos alunos,
e que nós estamos tendo um bastante engajamento, graças a Deus, nossos alunos do terceiro ano são muito comprometidos. O projeto Educa, que é um projeto de educação para a prevenção de acidentes de trânsito, que está acontecendo para os alunos do primeiro ano ao nono ano. O projeto Mergulhando em Poesias, que aconteceu o ano passado, e este ano o projeto Mergulho Literário, em que nós tivemos também uma aluna do nono ano vencedora, que vai ter ali seu conto publicado no planner do ano que vem. E estamos também aí cumprindo com o nosso projeto de incentivo ao esporte e cultura, mesmo neste momento de pandemia, em que a gente sabe que precisa manter o distanciamento, a cultura e o esporte fez parte aí da preocupação da nossa rede. Vamos passar para vocês aqui um pouquinho a respeito da nossa inclusão. Nós somos referência em inclusão também, em Minas Gerais. Então, todos os nossos alunos tiveram aí seus professores preservados, tiveram aí seus atendimentos individualizados e personalizados, de acordo com seus PDIs, e são muitos alunos, aqui fica aqui as nossas 30 unidades com os quantitativos de alunos PCDs, então a gente também se orgulha muito disso. Então, aqui vem colocando um panorama para vocês do quantitativo de alunos, né, como que veio crescendo a cada ano, visto a nossa referência. Em 2018, tínhamos aí 90 alunos, 2019, 126, 2020, 152, e em 2021, 205 alunos. Então, só cresceu mediante aí a oferta brilhante aí da nossa rede para esse público. Resultado das nossas avaliações externas. Nós também somos aí, graças a Deus, a cada ano que passa, nosso resultado vem aumentando, tanto dentro do CIMAV, como dentro do SAEB. Então, deixamos aqui também para vocês aí os últimos resultados. O resultado das avaliações externas, né, o IDEB. Então, a crescente que temos aí, com a nossa última prova foi em 2019, e nós tivemos uma crescente em todos os anos que são aí feita essa avaliação. Então, nós temos aqui o 5º ano, pelo gráfico vocês podem perceber que nós tivemos uma crescente nas notas, no terceiro ano do ensino médio também, e no nono ano também. Então, a nossa rede, graças a Deus, vem só nessa crescente aí, também nas avaliações externas. Aqui fica para que vocês conheçam um quadro comparativo da nossa média, da média da rede CTPM, perante as escolas aí a nível de Brasil, a nível de rede pública, estadual e privada, né? E se olharem, graças a Deus, nós estamos com uma média aí bem elevada a nível de anos iniciais e anos finais, né, que são ali do primeiro ao nono ano, e estamos, graças a Deus, também com uma média muito próxima no IDEB do ensino médio, em que nós estamos fazendo tudo possível, inclusive o preparatório Enem é para isso, para que a gente consiga elevar essa nota cada vez mais. Bom, ainda sobre o resultado das avaliações externas, nós deixamos aqui um quadro em que nós colocamos aí a nossa posição do Enem em relação às escolas estaduais, tá? Então, somos aí 30 colégios Tiradentes, e aqui fica aqui a nossa posição em todos, de acordo com todas as escolas estaduais do estado, né? Barbacena, deixo para vocês aqui, está em 13º. A posição do Enem em relação às escolas estaduais relacionadas às provas objetivas e de redação. Barbacena, procurando a gente aqui. Eu não sei se não entrou, mas aqui está o quadro, tá bom, da nossa rede. Aqui fala sobre o SISU, né? Nós tivemos também, graças a Deus, a nível de rede,
nós tivemos um índice de alunos que ingressaram em universidades através do SISU muito bom. Em 2020, foram 146 alunos no total da rede, e este ano já foram 205 que entraram. Total de alunos aprovados em primeiro lugar no SISU, em 2020 foram 18, este ano foram 67. Tivemos também uma aluna da rede que foi admitida aí em Harvard. A respeito de avaliações de participação da rede, né, em Olimpíadas, nós também estamos aí se destacando em várias Olimpíadas brasileiras que ocorrem. Essa, em especial, é a Olimpíada Brasileira OBA, em que também fomos destacados. Tivemos muitos alunos aí com medalhistas de ouro, prata e bronze. Em 2019, tivemos vencedores no Campeonato Estadual de Matemática. Esse quadro que eu estou passando para vocês é a título de rede, tá bom? Não de unidade. É o resultado da rede CTPM, das 30 unidades, tá bom? Resultado da Olimpíada Brasileira do Saber, de 2021. Nós nos destacamos porque a rede CTPM, ela ficou a nível de Brasil em 4º lugar. Em seguida desse treinamento, a princípio nós passamos para vocês um panorama, né, do que foi o nosso resultado entre 2020 e 2021, para que vocês entendam que, apesar de todas as dificuldades, nós não paramos em momento nenhum, e o objetivo foi sempre a aprendizagem dos alunos. E, em seguida, né, era para acontecer o treinamento, que nós invertemos um pouquinho a ordem. Então, a capitã Raquel passou para vocês todos os protocolos de segurança, para que vocês se sintam muito tranquilos e confiantes em voltar ao ensino presencial, pois nós estamos preparando tudo para que isso ocorra de uma maneira segura para os nossos alunos e para os nossos professores. Então, todos esses slides que eu estou passando aqui foram explicados pela capitã Raquel. E eu deixo para vocês aqui esse último, que é um cronograma, para vocês entenderem que lá, desde o nosso retorno do recesso, nós estamos sendo treinados. Então, esse cronograma que eu deixo aqui na tela mostra para vocês todas as capacitações que foram feitas, da mesma maneira que a capitã Raquel treinou vocês hoje. Esse treinamento já aconteceu com toda a equipe aí durante essa semana que se passou. Vocês, na verdade, estão sendo aí, né, o finalzinho, né? Nós treinamos todo mundo para treinar alunos e pais. Agora, para as nossas considerações finais, eu vou passar para vocês um pouquinho do que está na nota técnica 12. Essa nota técnica, ela já foi divulgada, ela está no nosso site na íntegra, para aqueles que queiram ler, que queiram se inteirar. E lembrem-se sempre que qualquer dúvida, toda a equipe está à disposição. Pode estar sempre em contato, perguntando para a Vanderlânia, que é especialista do 3º ano. Pode entrar em contato comigo também, né? Todos que entram em contato com a gente está sempre tentando sanar aí as dúvidas e dificuldades de vocês. Então, vamos lá. Nota técnica 12. É um documento que, em conjunto com a instrução 01 de 2020, ela estabelece orientações para o retorno às atividades presenciais de forma gradativa na rede de ensino dos colégios Tiradentes da PMMG, no contexto da Covid, norteando as unidades para o retorno seguro da comunidade escolar no ensino híbrido, que é o ensino presencial e virtual. O que diz também na nota técnica? Que o retorno ao ensino presencial da rede CTPM será gradual e progressivo, iniciando-se com o 3º ano do ensino médio. Tal diretriz se justifica devido à aproximação das avaliações do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, que ocorrerá nos dias 21 e 28 de novembro. Então, a rede priorizou o 3º ano por conta do ENEM. Afinal de contas, os alunos que estão no 3º ano
neste momento, fizeram o seu segundo ano praticamente todo remoto. Então, nós precisamos trazer vocês de volta para a escola, para que vocês possam ali terminar o ano de vocês de uma maneira mais qualitativa, né? E prestar aí o Enem de forma satisfatória. Então, o retorno do aluno à aula presencial, ela será facultativa, dependendo da autorização formal por parte da família, na pessoa do responsável. E estes alunos deverão se comprometer a acompanhar as aulas de forma presencial, visando o devido planejamento e execução das atividades escolares. Então, aqui diz, né, que precisa ali daquela autorização formal que muitos já preencheram. Né? Antes do recesso, foi enviado aquele termo, nós pedimos que os pais viessem à escola para assinar o termo de autorização ao ensino presencial. E agora para frente eu vou explicar que ele é facultativo e que vocês podem mudar de ideia a qualquer momento, tá? Então vamos lá. Os pais que inicialmente optarem pelo não retorno de seus filhos para as aulas presenciais poderão autorizar o retorno a qualquer momento, desde que preencha o termo de responsabilidade e avise a direção da escola com antecedência mínima de 48 horas, para que a escola possa se preparar para receber o aluno. Esse tempo é necessário, porque nós precisamos, de fato, preparar a escola e também precisamos nos organizar. Por quê? Porque nós teremos ali duas situações de presença para verificar. Nós teremos que verificar os alunos que estão presentes no ensino presencial e os alunos que estão de forma remota. Então, eu gostaria de frisar bem isso agora. Aqueles alunos que optaram pelo retorno presencial e que estarão conosco aqui no colégio, eles, como foi falado no slide anterior, eles precisam de ter o compromisso e a responsabilidade de vir às aulas. Não será facultativo, por exemplo, hoje eu estou cansado, eu não vou para a aula não, eu vou assistir a aula online. Se o aluno que optou por vir presencial não vir ao colégio, ele levará falta, a não ser que ele apresente atestado médico. Tá bom? Então, vamos gravar isso bem, porque isso é uma questão de organização. Senão, nós não conseguimos organizar, né, aquele aluno que realmente está presente ou ausente. Da mesma forma, os pais que optarem a qualquer tempo que o filho não permaneça mais no ensino presencial, o responsável pelo aluno deverá formalmente comunicar à unidade com antecedência razoável para o controle e acompanhamento deste aluno no retorno ao processo remoto. Tá bom? Então, nada é fixo. Vocês podem tanto autorizar quanto desautorizar. O importante é entender que a escola tem que ser notificada formalmente para que a gente possa organizar tudo, tá bom? Então, vamos lá. Caso haja uma adesão ao retorno às aulas presenciais que ultrapasse a quantidade de alunos que a sala comporta, mantendo o afastamento entre os alunos de 1,5 m, a unidade deverá dividir os alunos igualmente em 2 agrupamentos, sala 1 e sala 2, organizando da seguinte maneira. O professor ministrará presencialmente sua aula no agrupamento 1, enquanto o agrupamento 2 assistirá à aula do professor transmitida online por recurso disponível na unidade, na sala de aula, ao lado. Enquanto que as famílias e alunos que optaram por ficar em casa assistirão através de recursos próprios às aulas transmitidas pela plataforma digital usada pelo CTPM. Então, eu vou explicar isso aqui para vocês. Suponhamos que na turma 303, um exemplo, 20 alunos resolveram, os pais assinaram. Tivemos lá 20 alunos autorizados a voltar para o ensino presencial. Não comporta 20 alunos na sala. Nossa sala não é tão grande que vá comportar 20 alunos na sala com o professor. Então, nós teremos que deixar ali 10 alunos na sala com o professor, 10 alunos na sala ao lado. E ali, o professor vai dar atenção aos que estão ali com ele, aos que estão lá também e aos que estão em casa,
todos estarão assistindo a aula ao mesmo tempo, tá bom? E haverá aí um revezamento para que tenha aula nas duas salas. Então, vai ter aula no agrupamento 1, vai ter aula no agrupamento 2, mas isso precisa acontecer para manter o distanciamento social, tá bom? O distanciamento entre os alunos. Então, na sala de aula, em que os alunos estiverem assistindo às aulas transmitidas pelo professor, deverá haver um servidor da escola para manter a disciplina, monitorar o chat e repassar ao professor, caso seja necessário, eventuais dúvidas ou perguntas, a fim de auxiliar o professor regente. O professor deverá, com o acompanhamento do SOESP, revezar suas aulas entre esses agrupamentos, 1 e 2, da seguinte forma. Um dia, ele ministra a aula presencial na sala 1. No outro dia, ele vai ministrar na sala 2. De tal forma que não seja dado tratamento diferenciado para nenhuma turma. Em caso de aula geminada ou alternadas no mesmo dia, o professor deverá ministrar a primeira aula na sala 1 e a segunda aula na sala 2. Todos os professores e funcionários da rede CTPM deverão participar do treinamento, e não somente aqueles cujo ano escolar foi autorizado a retomar. Foi o que eu mostrei para vocês. Todos nós, do Colégio Tiradentes, já participamos dos treinamentos de protocolos de retorno, tá bom? Aulas de experimentação, como já foi falado para vocês no princípio. Então, nesta semana, de 9 a 13, todas as aulas dos alunos do terceiro ano foram ministradas aqui do colégio. Então, para que houve essas aulas? Que foram aulas de experimentação. Então, os professores estão aqui, eles estão aqui para reconhecer a sala de aula, para reconhecer o material, para reconhecer, para a gente ver a internet, até para que a gente possa solucionar todos os problemas até que os alunos cheguem ao colégio. Os alunos deverão ser orientados pela equipe pedagógica a levar para a escola somente os materiais necessários para as atividades do dia. Objetos, materiais escolares não deverão ser compartilhados, inclusive livros e afins. Foi o que a capitã Raquel falou para vocês direitinho, tá bom? Então, isso é sério, a gente precisa entender que nesse momento deve vir, né? E nós devemos trazer tudo direitinho para não haver compartilhamento de nada, tá bom? Aulas presenciais e remotas acontecerão nos mesmos horários previstos antes da pandemia. Então, aquele horário que está lá no site vai ser o horário que vai ser cumprido direitinho, tá bom? Tanto para os que estão em casa, quanto para os que estão aqui na escola. Os alunos do terceiro ano também têm ali a base 2, que são aquelas aulas que acontecem nas terças e nas quintas, no período da tarde. Essas aulas continuarão remotas. Então, não precisa vir à escola. O aluno vai continuar assistindo de casa, tá bom? Todos, mesmo os que optaram pelo presencial. O presencial vai ser só no período da manhã, tá? As atividades educacionais deverão ser de caráter individual, não sendo permitida a formação de duplas e grupos. Estou colocando aqui para vocês conhecerem o que está na nota técnica. E tudo que está falado aqui, os professores também já foram orientados, tá bom? Em relação às avaliações, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o que está lá na nota técnica relacionada às avaliações, como elas irão acontecer agora em que nós temos aí alunos à distância e alunos presenciais. Então, nos dias de avaliação da primeira chamada, as aulas do terceiro ano vão acontecer do 1º ao 5º horário. As aulas que estavam previstas do 6º e 7º não deverão ser ministradas. Então, os alunos do terceiro ano deverão ser liberados às 11h05. Então, esse cronograma aqui passa a valer a partir da AV1 da terceira etapa, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora o cronograma. Então, a partir do dia 23 de setembro, vocês já têm prova. E vocês serão liberados mais cedo, porque a prova vai acontecer no contraturno. Ela vai ser remota para todos os alunos, mas para que isso aconteça, ela vai acontecer no contraturno. Então, no caso de vocês, vai ser no período da tarde, conforme o cronograma está aqui, tá?
Então, vamos lá. Nos dias de avaliação AS, não haverá aula para os alunos de terceiro ano, que deverão ser aplicadas de forma remota no turno da manhã para todos os alunos da rede, inclusive a AS da segunda etapa. Então, olha só, a volta de vocês, ela está prevista para o dia 16, para segunda-feira. Nós estamos prontos para receber vocês aqui, os que assinaram o termo, que estão autorizados pelos pais a retornarem. Nós estamos aqui aguardando vocês na segunda-feira. Então, na segunda-feira, iniciaremos, né, o nosso ensino na modalidade híbrida, com alunos no colégio e alunos em casa. Só que no dia 18, nós já temos ali o primeiro dia do nosso simulado. Então, na quarta-feira, no dia 18, nós não teremos aula. Vocês ficarão em casa para fazer a AS no período da manhã, tá bom? E no dia 24, também. Aí vem falando da organização das provas, né, em relação à base 2. Quando as aulas da base 2 coincidirem com as datas das aplicações das avaliações que ocorrerão no contraturno, a unidade deverá adequar os horários das aulas, realizando a previsão da aplicação das avaliações, reorganizando os horários da base 2. Então, como que vai acontecer? Quando tiver prova em dias na terça e na quinta, os primeiros horários serão de prova. Então, vocês não terão os primeiros horários, como já acontece no turno da manhã. Então, nós vamos fazer aquele horáriozinho de prova e divulgar para vocês, tá bom? Para que os professores que ministram aulas para as outras turmas, além das turmas dos terceiros anos, a unidade deverá organizar um espaço físico que ofereça as condições necessárias para que o professor possa ministrar as suas aulas de forma remota aos demais anos escolares. Então, nós temos professores do terceiro ano que também dão aula para o segundo e para o primeiro. Então, os professores estarão aqui presencialmente dando aula para o terceiro ano e terá o seu espaço para poder ministrar as aulas para os demais anos escolares, porque ninguém vai ficar prejudicado, tá bom? Bom, eu encerro aqui as considerações finais. Deixo para vocês aqui uma mensagem que, de fato, é o nosso sentimento. Não sei se vocês sentiram falta da escola, mas ela sentiu falta de vocês. Sejam muito bem-vindos os alunos que estão retornando. Eu espero que a minha fala tenha sido aí clara para vocês, que vocês tenham aí conseguido entender tudo que eu falei. O espaço está aberto para que vocês possam fazer perguntas. Podem me perguntar pelo chat, é muita informação, a gente entende isso. Vocês podem perguntar pelo chat, podem abrir o microfone, né? Esse é o momento mesmo da gente conversar, tá? Mas que fique aqui o nosso agradecimento de antemão a todos que participaram, que estão com a gente aqui nessa reunião. E, mais uma vez, eu enfatizo que dia 16 estaremos aí aguardando aqueles que estão autorizados a vir ao colégio. E aqueles que desejarem autorizar, né, como foi falado aí na nota técnica, basta vir ao colégio e preencher novamente o termo autorizando, tá bom? Gostaria de frisar para vocês também que tem uma lista de presença no chat. A gente precisa dessa lista de presença preenchida, tá? Para a gente poder saber mesmo, controlar as pessoas que já participaram e que participaram do treinamento com a gente. Tá certinho? Agora, vou começar a responder as perguntas. Podem colocar as perguntas no chat. Então, lá no chat, a Ana Carolina está perguntando. Nos dias que os alunos tiverem aula à tarde, eles sairão mais cedo da aula da manhã? Não. Não sairão mais cedo, tá? Então, nas terças e nas quintas, aula normal, tá bom? A aula da tarde começa quase 2 horas, não é, gente? É isso aí. Então, assim, a gente até deu um tempinho maior justamente por conta desse deslocamento. Ela vai acontecer remota, mas não sai mais cedo na terça e na quinta, não. O Lucas está perguntando se as provas serão online. Sim, por isso que ela vai ser no contraturno, tá bom? Para que vocês todos possam fazer no mesmo horário. Mas será online. Mais alguma pergunta?
Não? Podemos encerrar? Sim? Pode. Dudu quer falar alguma coisa para encerrar? Sim. Quem tem compromisso à tarde vai ser obrigado a não ir para fazer. Então, Vitor, eu não entendi sua pergunta. O que acontece? A prova não vai ser feita aqui do colégio, gente. Entendam. Em dias de prova, lá, a partir de setembro, vocês serão liberados mais cedo. Vocês vão sair da escola 11h05, para que vocês cheguem em casa, porque vai ter dias ali que a prova já vai começar por volta de 1h da tarde, tá? Então, assim, essa prova será remota, com horário para fazer, da mesma maneira que acontece de manhã. Então, se você tem 2h25 para fazer, um exemplo, essa prova vai iniciar 1h e vai até 3h25. Então, dentro desse horário, você tem que fazer a sua prova, tá bom? Remotamente, lá pelo Positivo On, tá? Mais alguma pergunta? Não? Mais uma vez eu peço, eu vou deixar aqui no chat de novo para vocês a lista de presença. Eu peço que vocês preencham para mim, tá? Deixei aqui, são 2 listas, uma para pais e uma para alunos. E reforço que nós estaremos aí à disposição para tirar a dúvida de vocês. Se vocês quiserem aí conversar, podem me ligar, podem mandar mensagem. Se quiser se pronunciar por aqui também. Certinho, então? Então, mais uma vez, nós agradecemos a reunião, tá? E ela está encerrada. Muito obrigada aí aos participantes que podem se retirar. Excelente.